Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que apresentou o seu novo comandante, Leonardo Jardim. Treinou a equipe ontem pela primeira vez, treinou a equipe hoje, quinta-feira, pela segunda vez, e após a atividade foi apresentado de maneira oficial à imprensa. E antes da apresentação do Leonardo Jardim, quem falou foi José Boto, e ele falou pela primeira vez após a demissão de Felipe Luiz, explicou a demissão e acabou com muita teoria da conspiração. Eu avisei a vocês no último vídeo que o José Boto estava sendo fritado nos bastidores, porque muita coisa que foi dita sobre o José Boto não é verdade. Ele não foi obrigado a demitir o Felipe Luiz, pelo contrário, foi algo que ele sugeriu ao presidente BAP, ele falou sobre isso. E outra coisa, vamos parar de mimar os jogadores do Flamengo, hein? Eu vou falar um negócio aqui que eu falei agora no SBT, acabei de voltar de lá e vou repetir aqui no canal Vene Casagrande. O elenco do Flamengo não pode ser mimado. E por que eu estou falando isso? Eu vou explicar já já e também vou trazer as principais declarações de Leonardo Jardim. Ele falou sobre estilo de jogo, falou sobre Pedro. Será que o Pedro vai ser utilizado? Como é que vai ser o estilo de jogo do Leonardo Jardim como treinador do Flamengo? Vai ser reativo como foi no Cruzeiro? A torcida do Flamengo vai permitir isso? Ele comentou também sobre isso. Mas antes, para refrescar um pouco a alma de vocês, após alguns dias turbulentos no Flamengo, eu vou trazer aqui para vocês alguns produtos da GoCase. Se liga nesse copo térmico aqui, ó. Life, olha isso, lindo. Tem essa garrafinha branca aqui, eu sou apaixonado por ela. E essas garrafas e outras e vários outros produtos você encontra no site da GoCase, o link está aí na descrição. Para quem não está vendo na tela, para quem não pode ver também, com o cupom GOVENE você tem desconto adicional. Onde você vai encontrar isso? Só lá na GoCase, em parceria com o canal Vene Casagrande. Tem um detalhe, não tem só produtos do Flamengo, se você quiser presentear alguém, você pode personalizar com o nome. Eu, por exemplo, botei na minha bolsa térmica, botei na minha mala o meu nome e tem também numa garrafa o meu nome, presenteei também uma pessoa com o nome da pessoa. Vocês podem fazer o mesmo e, claro, utilizando o cupom GOVENE para ter direito ao desconto adicional em compras acima de R$100 e acima de R$200. Você tem pagamento facilitado, tá bom? E quando eu falo pagamento facilitado, você pode parcelar em 3 vezes, tá bom? Sem juros. Vamos lá para as informações. Galera, eu vou começar com a declaração de José Boto. Vou começar pelo começo de maneira literal, porque antes do Jardim falar, o José Boto falou. E ele disse o seguinte, sobre a demissão do Felipe Luiz. Quando me convidaram para vir ao Flamengo, o presidente deu uma série de atribuições. Uma delas é fazer diagnóstico e encontrar soluções. Nesse caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou. Razões são sempre muitas. Não compete a nós expor. Isso é profissionalismo. Tomar decisões difíceis é profissionalismo. Nada retira o que o Felipe Luiz fez aqui e vai ter uma brilhante carreira. A solução está aqui. O Leonardo Jardim é o treinador experiente em diferentes contextos, conquistas em vários contextos, mais de 20 anos de carreira. É alguém que nós pensamos que podem tirar o máximo do melhor elenco das Américas. É isso, José Boto. Demorou a falar? Talvez sim, talvez não. Mas quando falou, falou a verdade. Ele sugeriu a demissão de Felipe Luiz. Ele não foi obrigado a demitir. Ele não tentou ficar com o Felipe Luiz. Ele não tentou convencer o BAP a ficar com o Felipe Luiz. Foi ele quem sugeriu. E ele, como diretor de futebol, ele tem essa obrigação. Ele é pago para isso, como ele mesmo falou. É uma das atribuições do diretor de futebol, no caso ele, do Flamengo atualmente. E outra, diretor de futebol não tem que ter ligação muito próxima com o jogador, tem que ter relação profissional. Ah, porque o jogador não gosta de José Boto. E daí? Ele, olha só, e já vou entrar no meu próximo ponto aqui, na minha próxima pauta. Gente, temos que parar de mimar jogador do Flamengo.
Ah, porque como vai ser a reação dos jogadores com a saída do Felipe Luiz? Eles gostavam tanto do Felipe Luiz. Como é que vai ser? Eles não vão jogar bola. Gente, olha só. Não está satisfeito? Não quer ficar após a demissão do Felipe Luiz? Faz igual o Rodrigo Caio fez. Vai lá, pede as contas, ó, e vai embora. Você, jogador do Flamengo, você tem contrato com o Flamengo. A instituição está acima de todo mundo. A demissão do Felipe Luiz foi feita de uma maneira errada? Na minha concepção, foi. Poderia ter sido conduzida melhor? Poderia, mas não foi. E a decisão já foi tomada. Não adianta o jogador ficar chateadinho. Ah, porque o Felipe Luiz foi demitido, eu agora não vou render bem. Amigo, vai embora. Vai embora, pede para ir embora. E se você não render bem, o novo treinador não vai te colocar para jogar. É assim que é a vida em qualquer empresa. Você aí do outro lado, você tem um chefe que você ama. Você gosta de trabalhar com esse chefe. Acha ele um puta profissional. Beleza. Ele é demitido pela empresa de uma maneira covarde. Você vai ficar chateado. Ok, eu ficaria. Mas, amigo, o seu rendimento não pode cair. Sabe por quê? Se o seu rendimento cair, é você que será demitido também. E é assim a vida. O contrato dos jogadores do Flamengo é com o Flamengo, não é com Felipe Luiz. Ficou triste, não gostou, está insatisfeito? Teve esposa vindo publicamente, prima, sei lá, de jogador, falar, covardia. Covardia o quê, amigo? Covardia o quê? O salário dele está em dia, ele tem tudo à disposição, tudo do bom e do melhor, voo fretado, alimentação, os melhores profissionais, um grande CT, equipamentos. Quer mais o quê? Tem que jogar futebol. O jogador do Flamengo vai ficar chateado, vai ter dois trabalhos. Ficar chateado e desficar. E se não desficar chateado, não vai render e não vai jogar. Ponto e acabou. Vamos parar de mimar os jogadores do Flamengo. Não tem que ter essa preocupação. Jogador de futebol é pago para jogar e para treinar. Eu entendo que a demissão do Felipe Luiz foi inesperada, pegou todo mundo de surpresa, tratada até como covardia. Ok, pela forma como foi. Mas, se o diretor de futebol está dizendo que diagnósticos foram feitos, constatados, e por conta disso foram buscar uma solução, que é o Leonardo Jardim, que assim seja. E óbvio, se não render, se não ganhar nada, será cobrado por conta dessas decisões. Agora, ficar pensando que o elenco vai pensar, ai meu Deus, os jogadores vão gostar. Gente, jogador é pago para treinar e jogar. Ponto e acabou. Chega dessa história de ficar mimando jogador do Flamengo. Ah, porque eles não vão gostar, como é que eles vão reagir? Amigo, joga. Você é pago para isso. E o Leonardo Jardim será pago para fazer o time jogar, para fazer o time render, para fazer o time ganhar títulos. E como será o estilo de jogo do Leonardo Jardim no Flamengo? Ele falou: eu vou aproveitar algumas das ideias do Felipe. Elas vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu, às vezes, vejo um jogo, as equipes jogam em transição. Há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipe tem que ter sempre essa capacidade de jogar na pressão do adversário. Algumas vezes esperar mais baixo, outras vezes ter mais posse, outras vezes ter mais transição. As melhores equipes do mundo têm essa variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa. É isso. Senão começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipe só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei contra o Flamengo. Pressionar mais o Flamengo para a transição do Flamengo não ser tão boa. Por isso temos que equilibrar isto. E acreditem nos jogadores, mas não queremos fugir do DNA desse grupo, porque esse grupo tem um certo DNA. E no presente, que é o mais importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com o que os nossos jogadores pedem. Gente, é isso. Leonardo Jardim fez a leitura correta. Você não pode ter apenas um estilo de jogo. E eu acho que o Felipe Luiz errou justamente nisso. Ele abraçou a convicção dele, como eu estou abraçando essas garrafas aqui, e não largou a convicção, não largou o estilo de jogo. Não, amigo. Futebol é estratégia também.
Flamengo é o time a ser batido, todo mundo sabia como é que o Flamengo jogava, e o Felipe Luiz, todo mundo sabia como o Felipe Luiz jogava. Por isso, ele teve dificuldade. E ele falou também sobre o Pedro. Todo mundo conhece a qualidade dele, é um jogador de área e capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos que fizeram ele jogar menos às vezes. Eu acredito nele, mas não quer dizer que vai jogar todos os jogos 90 minutos. As deficiências ele pode superar com motivação e empenho. E ele também falou sobre o que é comandar o Flamengo. O Flamengo é um clube de dimensão mundial, está no topo dos melhores clubes do mundo. É uma grande motivação estar aqui e ser treinador da nação. Quero continuar nas conquistas. O clube vive de resultados e conquistas, disse Leonardo Jardim sobre a chegada ao Flamengo em entrevista à Flamengo TV. Bom, galera, não sei vocês, mas eu estou animado. É porque o Leonardo Jardim está chegando num contexto que eu até entendo muita gente ficar ressabiada, um pé atrás. Mas se fosse no outro momento, começo de temporada, pós saída do Tite, por exemplo, que fez um péssimo trabalho no Flamengo, Leonardo Jardim é contratado, estava todo mundo soltando fogos, comemorando. É porque ele está chegando para substituir o Felipe Luiz, que teve um sucesso muito grande em um passado recente, até 3 meses atrás. Porém, durante esse ano, a diretoria entendeu que chegou a hora de fazer algumas mudanças, recalcular a rota. Não é isso mesmo? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Começar o vídeo aqui já falando do técnico Leonardo Jardim, que foi no início da tarde de hoje oficialmente apresentado como novo treinador do Flamengo. E aí, nessa de ser apresentado como novo treinador do Flamengo, ele foi para a entrevista coletiva, foi muito simpático ali com os colegas da imprensa que estavam presentes, eu também estava lá, ele foi muito simpático com todo mundo e falou sobre as suas expectativas, sobre o que espera e fez uma revelação que surpreendeu todo mundo. Ele disse que assim que ele recebeu o contato do Flamengo, assim que ele começou a ser sondado pelo Flamengo, ele pegou o telefone e ele ligou para o técnico Felipe Luiz e ele falou com o Felipe Luiz que estava recebendo uma sondagem e queria aceitar a proposta do Flamengo. Ele ainda disse, olha, se não fosse eu, seria outra pessoa a assumir o Flamengo aqui no lugar do Felipe Luiz. E ele disse que ele tem um bom relacionamento com o Felipe Luiz e que ele gosta muito do treinador. Tomara aí que o Felipe Luiz consiga encaminhar aí a sua jornada, encaminhar a sua carreira e ter muito sucesso no seu futuro. Agora é virar a página e falar sempre do Leonardo Jardim. Além disso, ele falou também sobre as expectativas no Flamengo, o que ele pensa, o que ele quer, qual é a ideia dele de jogo. Falou também sobre o Jorge Jesus, disse que o Jorge Jesus é muito parecido com ele, eles têm um estilo muito parecido, porque os dois vieram de baixo. Ele disse que conhece o Jorge Jesus muitos anos, desde lá de quando ele estava começando também em Portugal. Uma outra coisa que ele disse foi sobre metodologia de trabalho. Ele disse, eu não sou um cara casca grossa, mas eu gosto de ver aí as coisas acontecendo, gosto de ver as coisas funcionando. Foi uma coletiva muito legal. Inclusive, se você quiser assistir a coletiva na íntegra, tá lá no nosso canal secundário Redação Ninho. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar também no comentário fixado e na tela final desse vídeo. Então, se você quiser assistir, é só você assistir esse vídeo completo, vai aparecer na tela final ou ir na descrição no comentário fixado, que vai estar lá também. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação de José Botto, porque a batata do português está fervendo no Flamengo. O que acontece, gente, é o seguinte, a informação que saiu agora é que o BAP está de saco cheio e decidiu demitir José Botto. Ele que já vem sem ambiente no Ninho do Urubu com os jogadores, sem ambiente no Ninho do Urubu com os funcionários, ele agora deu para meio que mudar o papo, cada hora ele fala uma coisa, cada hora ele vem com uma narrativa, e para quem entende um pouquinho de futebol, isso no futebol é muito ruim. O que aconteceu? Começou lá, com ele demitindo o Felipe Luiz, dizendo para o Felipe Luiz que ele tentou segurar o treinador, e depois ele dizendo que foi só vontade do BAP. Hoje, na coletiva, ele disse que foi dado a ele a obrigação de avaliar, de diagnosticar e de trazer uma solução. E ele fala com as palavras dele, que ele avaliou, diagnosticou e apresentou ao presidente BAP uma solução. Ou seja, avaliou que o trabalho não era bom, que o trabalho não estava prestando, que o trabalho precisava ser mudado, e demite o Felipe Luiz e contrata o Leonardo Jardim. Foi basicamente isso que ele quis dizer na apresentação do Leonardo Jardim. Esse tipo de coisa no futebol, você fala alguma coisa aqui, fala uma outra coisa totalmente diferente ali. Teve a situação do áudio vazado, ele disse que o áudio não é dele, mas também não caiu muito bem esse áudio aí, porque algumas pessoas acreditam que realmente não é dele, outras pessoas têm certeza que o áudio é dele, além de outras coisas que estão acontecendo no ambiente, assim, que tá ficando muito complicado pro Botto. O presidente BAP, segundo a informação, já decidiu que não vai manter o Botto no cargo e que vai demitir o diretor de futebol.
O fato é que, neste momento, o BAP está procurando uma peça de reposição. Informação do Pedro Ivo Almeida na ESPN. Neste momento, o Flamengo está no mercado procurando um novo diretor de futebol. E aí o que acontece é o seguinte, só para eu poder explicar para vocês. A dúvida do presidente BAP é se contrata um ou se contrata dois profissionais. Como assim? Hoje, o José Botto, ele cuida de tudo. Cuida da base, cuida do profissional, cuida do vestiário. Ele é a figura central, né, da diretoria no futebol. O que o presidente BAP está pensando? Em contratar duas figuras. Para quê? Uma figura, ser o diretor executivo, o manager, o cara que vai para o mercado, que contrata jogador, que renova contrato de jogador, o cara também que vende jogador. Esse aí vai ser um cara. E aí teria um segundo diretor, que seria um diretor mais voltado ao vestiário, mais voltado a manter um ambiente bom, mais voltado em ouvir os jogadores, em atender os pedidos dos jogadores, em conversar, em dialogar com os jogadores. Os dois nomes que estão indicados para assumir essas posições, um é do zagueiro Fábio Luciano. Lembra do Fábio Luciano, campeão? Então, o zagueiro Fábio Luciano, que hoje é comentarista na ESPN. E o outro é do Edu Gaspar, que acabou de sair do Nottingham. Então, esses dois nomes estão aí na mesa do presidente BAP. Vale lembrar que o Fábio Luciano já recebeu uma sondagem e o Edu Gaspar, por enquanto, nenhum contato do Flamengo. Mas os dois nomes estão aí na mesa do presidente BAP. E assim, pelo que eu entendi hoje lá no Ninho do Urubu, conversando com algumas pessoas, você vai ali, você conversa com um, você conversa com o outro, você aperta a mão de um, aperta a mão de outro e sempre alguém fala alguma coisa. Pelo que eu pude perceber, aí a percepção não é informação, é questão de tempo pro Botto ser demitido. Quem sabe ainda hoje eu faço uma live aqui, um plantão urgente para falar, ó, pessoal, aconteceu, o José Botto realmente foi demitido. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A diretoria do Flamengo liberou o técnico Leonardo Jardim para pedir novos reforços. Como assim, Flazueira? A janela não fechou segunda-feira? Sim, porém tem a janela interna que vai até o dia 26 de março. E aí nessa janela interna, como é que funciona? O Flamengo pode contratar jogadores que estão na Europa sem contrato. O Flamengo pode contratar jogadores que estão no Brasil e jogaram o campeonato estadual. Eu vou dar um exemplo aqui, não vai acontecer, tá? Eu acredito que não vai acontecer. Mas, por exemplo, se o Flamengo quisesse contratar hoje o Caio Jorge, o Flamengo, mesmo com a janela fechada, poderia contratar até o dia 26 de março. Se o Flamengo quiser contratar o Gabigol, o Flamengo pode contratar. Por quê? Porque jogou o campeonato estadual. Então qualquer jogador que está no Brasil e que jogou o campeonato estadual, neste momento, pode ser contratado pelo Flamengo. E daí, o Flamengo liberou o técnico Leonardo Jardim para fazer pedidos, para pedir reforço, desde que ele não peça nenhum jogador que seja fora do alcance do Flamengo, como por exemplo, ele não pode chegar e falar, eu quero o Caio Jorge, porque o Pedrinho já falou que não vende, que custa 50 milhões, aquela coisa toda que a gente já está aí habituado desde o princípio. Antes de eu falar sobre os auxiliares do Leonardo Jardim chegando no Rio de Janeiro hoje, deixa eu falar com você rapidinho sobre a aba produtos, porque você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui essa bolsa? Então, aqui tem vários produtos do Flamengo, tem camisa Fan Shirts. O que é isso, Flazueiro? Tá vendo esse aqui que eu tô usando? Esse aqui é o Manto 1. Tem o Manto 1, que é a versão Fan Shirts. Ele é um pouquinho diferente desse, não tem essa gola polo, mas ele sai por menos da metade do preço. É isso mesmo, menos da metade do preço. Você pode fazer a sua compra e, é claro, duas coisas acontecem. Primeiro, você ajuda o Flamengo, porque você está comprando um produto original licenciado. Segundo, você está ajudando também o nosso canal. Então, você quiser, é só clicar aqui na aba produtos, na descrição também tem muitos produtos, é só você fazer a sua compra, lembrando que todos os produtos são originais e chega na sua casa. Não importa onde você mora, qualquer lugar do Brasil que você morar, vai chegar aí na sua casa, beleza? Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora, falar dos auxiliares do Leonardo Jardim, isso porque os 3 profissionais que trabalham com o técnico Leonardo Jardim têm chegada prevista para essa quinta-feira. O voo que deve desembarcar no Rio de Janeiro por volta de 8 horas da noite deve trazer Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias. São os 3 auxiliares aí do técnico Leonardo Jardim que vão integrar a comissão técnica dele. Ele até chegou a falar sobre isso, que nesses primeiros dias aí ele teve que trabalhar sem a comissão técnica dele, e que foi muito bem recebido pelo elenco, que os jogadores receberam ele muito bem, foram muito atenciosos com ele, foram muito simpáticos também com ele, apesar de toda a situação que envolveu a demissão do técnico Felipe Luiz. Eu vou fazer o seguinte, aqui na tela final vai aparecer a coletiva do Leonardo Jardim, tá na descrição e tá no comentário fixado também, para você que quiser acompanhar. Vai lá e assiste e você vai gostar bastante, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, tá aqui ó, a coletiva do Leonardo Jardim, valeu galera, tamo junto e é nóis.